Conheça também nosso segundo canal com os nossos compadres Flúvio e Elizabeth, o casal paranormal, e Williams, o nosso babo. Assista nossos vídeos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente, compartilhe, ajudando assim nosso canal a crescer. Conheça nossos canais parceiros e prestigie seus conteúdos que são feitos com muita seriedade. Olá, sonhadores e sonhadoras, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo do nosso quadro Assim Eu Penso, Assim Eu Sou. Vamos conversar um pouco com o Paulo Santos, que contará para nós as suas experiências no mundo sobrenatural e sua espiritualidade. Fiquem agora com Paulo Santos. Boa noite, Paulo. Obrigado por você participar deste nosso quadro aqui do canal. Assim Eu Penso, Assim Eu Sou, onde você vai contar um pouco sobre as suas experiências com as questões espirituais, as questões sobrenaturais. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, né? Onde você vive, onde você cresceu, né? Um pouco sobre sua família. Boa noite, irmão Dil, paz de Deus. Bom, eu sou Paulo Sérgio dos Santos, sou nascido na capital de Paulo, morei no bairro de Santana, especificamente Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Sou de família evangélica. Até os 3 anos eu seguia minha mãe e com minhas irmãs. Era uma igreja de bairro, onde na época se usava véu. Isso em 1973, até o 73. Eu sou de 1970, 8 de julho. E eu gostava muito porque era um lugar de milagres, bem diferente de hoje, né? E aos 4 anos para 5, eu fui batizado na Igreja Católica pela madrinha, que é prima do meu pai. E num domingo, e no dia seguinte, meus avós moravam no fundo, já tinham falecido mais de 10, 15 anos, um 10, outro 15. E meu avô, ele prometeu pro meu pai que quando a casa estivesse pronta, ele ia vir visitar. E minha mãe estava tomando banho na segunda-feira. Ela estava tomando banho e eu estava brincando no quintal, quando eu ouvi o portão abrir. Só que o portão estava com cadeado
e eu não tinha tamanho para conseguir abrir aquele portão. E entra um senhor de pele escura, toca a minha cabeça, entra na casa e eu quietinho, sem falar nada, só vi entrando. Ele rodeou todos os cômodos da casa e quando ele saiu, ele disse: "Tá crescendo, garoto", e pôs a mão na minha cabeça de novo e saiu. E o portão ficou aberto. E eu, sem saber o que fazer, quietinho, a minha mãe saiu do banheiro e eu falei para ela: "O portão tá aberto". Só que eu não falei para ela que tinha entrado um senhor dentro da casa, porque eu tinha medo dela bater em mim, né? Porque como é que entra uma pessoa dentro de casa e eu não aviso ela? Mas é porque eu fiquei espantado, alguma coisa me deixou calado. Aí eu esperei 5 horas da tarde, que é a hora que meu pai chegava em casa. Ele trabalhava na prefeitura, ele era varredor de rua. E quando meu pai chegou, eu contei para ele, porque a única pessoa que eu podia falar era só com meu pai, porque meu pai também era kardecista. Ele não gostava. Ele era devoto de Nossa Senhora, mas ele não gostava da espiritualidade. Então eu contei para ele. A primeira reação dele foi falar para mim: ele prometeu e veio mesmo. E sorriu. E disse para mim: siga o teu caminho, o que você quiser. Se você quiser ser espiritualista, lá no futuro procure ajuda, que você vai ser muito feliz. E nesse momento, a minha escolha de ser kardecista começou aí, dos 4 por 5 anos. Hoje eu me resido em Vinhedo, interior de São Paulo, próximo a Campinas. Vai fazer 30 anos que eu estou aqui. Tenho uma esposa, não temos filhos, a gente perdemos. Tenho 5 gatos, meus filhos, e feliz. Ok, Paulo, então pela sua resposta, né, dessa primeira questão, você já colocou que as suas experiências começaram bastante cedo, né? Ainda que não houvesse uma certa compreensão daquilo que estava ali acontecendo, mas foi bastante cedo. E nessa sua trajetória toda depois, né? Como que você hoje, assim, quais são os estudos que você tem em relação a isso, ou as leituras que você faz sobre isso, né? Como que você procura adquirir conhecimento nessas questões espirituais, que esse caminho que você escolheu? Bom, irmão Gil, eu comecei a ter algo para mim no começo. Foi meio difícil, pois eu sentia muitas vozes na orelha, eu via coisas, eu sentia coisas, e como eu não tinha ninguém para falar
desabafar essas coisas, então eu ficava muito quieto. Eu tinha medo das pessoas rirem de mim. Esse era o meu problema. A única pessoa que eu conversava era somente com meu pai. E um certo dia eu estava no portão de casa e apareceu uma senhorinha. E ela era muito gente boa. E ela me convidou para me tomar um café na casa dela. Ela era vizinha e eu chamava ela de Vó Dita. Era Benedita de Jesus da Silva, o nome dela. E eu chamava ela de Vó Dita. Ela é espiritualista também. Era uma senhorinha mesmo, bem velhinha mesmo. Eu não sei como ela teve aquela visão comigo. E eu tava com 17 anos. Para trás eu não fui atrás de procurar nada. E eu, conversando com ela, ela falou: eu estou indo para... Um dia eu vou te levar você para ver o Chico. Eu falei: vó, eu não quero saber do espiritismo, porque minha cabeça dói, meu ouvido dói e tá me prejudicando. Ela falou: então por isso que eu quero te levar lá. E se passou alguns anos. E em 1989 a gente conversou de novo e ela falou: amanhã eu estou indo para Uberaba. Você quer ir? A sua passagem já está paga. Quer ir? E eu falei: tá bom, eu vou. E foi lá que eu fiquei sentado. Chegando lá, tinha uma multidão de gente fazendo fila para conversar com o mestre Chico. E eu fiquei sentado no banquinho fora, porque aquelas turmas lá são todas que deram nome, inclusive ela, mas eu não dei o nome. E eu fiquei sentado no banquinho e do nada apareceu um homem vestido de branco. Ele passou entre as filas e disse para mim que o mestre queria falar comigo. Falei: comigo? Eu não dei nome lá. Eu estou com a Vó Dita. Você não é o Paulo Sérgio dos Santos? Então é com o senhor que ele quer falar. E a gente foi, e aí eu fui. Entramos na portinha, o Chico estava sentado na cadeirinha dele lá. E conversamos um pouco, fecharam a porta e o Chico disse que queria falar comigo, a sós. Mas eu não ouvi a porta bater. E quando eu olho pro lado, a outra pessoa não estava. Vou seguir abaixo. E aí a minha surpresa e a admiração também, pois o Chico, ele já tinha vindo tava doente, né, e tinha saído do hospital. E ele contou tudo da minha vida. Ele falou tudo o que eu ia passar, tudo o que eu ia viver. E disse para mim nunca pensar em abandonar, pois eu ia ajudar muita gente, como eu ajudo até hoje. E aí ele me presenteou com o Evangelho segundo o Espiritismo do Kardec, que eu tenho até hoje. Eu adquiri outros livros, o Livro dos Mortos,
e o Livro dos Espíritos. Aquele jeito de ser benevolente com os outros. Emprestei esses 2 livros para um amigo e nunca mais ele devolveu. Agora eu adquiri um e agora o outro está para chegar agora, que é o Livro dos Mortos. Mas a minha convivência de saber, de conhecer, é no Centro Espírita mesmo, no Paulo de Tarso. Que eu gosto das palestras, eu gosto de perguntar, eu não sou muito de se aprofundar, mas eu gosto de ouvir. Uma das coisas que Chico me disse, quando eu ouvia muitas vozes no ouvido, é para me dizer: o líder fala, o restante se calam. Depois disso, eu só ouço quem eu quero e só ouço se eu quiser. Eu tive perda de um dos ouvidos, perda auditiva, por causa dessas constantes vozes na minha orelha. Tenho pouca caída no outro, mas hoje não, hoje tá normal, graças a Deus. E foi assim que eu procuro sempre nos livros. E agora com o pessoal sobrenatural me ajuda muito. A Eli é exemplo disso. Nessa minha trajetória, depois que eu passei com o Chico, a avó Dita também ficou mais presente e sempre eu tinha contato com ela. E o meu pai adoeceu e eu tinha que fazer uma escolha, ou trabalhar ou cuidar dele. Então eu optei por cuidar do meu pai. Eu fiquei muito triste, porque eu já sabia o que ia acontecer. O meu pai estava aposentado fazia 2 anos na prefeitura, e por homenagem dele ter trabalhado 40 anos na prefeitura, então fizeram uma homenagem de aposentadoria dele cair no Dia dos Pais. E quando ele leu no Diário Oficial que ele estava aposentado, ele chorou muito. E eu sabia por que ele chorou. Porque para ele não era mais útil. E eu entendo o lado dele, porque é assim que uma pessoa, quando perde um emprego, se sente, né? E aí a turma reuniu lá, minhas irmãs que moram na capital vieram para cá. Não, vieram pro bairro onde a gente morava. Eles moravam no centro, a gente morava em bairro. E quiseram fazer uma festa. E no meio da festa ele disse: vocês estão comemorando a minha aposentadoria hoje. Daqui a 2 anos vocês estão comemorando a minha morte, no Dia dos Pais. Em 1992, no Dia dos Pais, ele faleceu. Aquilo para mim foi a coisa mais terrível da minha vida. Eu não sabia
ele passou mal. A gente ia pro Hospital das Clínicas, em São Paulo. E eu falei: pai, eu vou avisar lá no serviço que eu vou levar o senhor e daqui a pouco eu volto. E quando eu saí de casa até a esquina da rua, a minha irmã já gritando que meu pai estava passando mal. Voltei correndo e ele estava no banheiro, já muito ruim. Eu peguei ele no colo, colocamos num carro e fomos até um hospital chamado Hospital Vila Nova Cachoeirinha. E aí, infelizmente, nesse dia ele faleceu, Dia dos Pais. Mas Deus é maravilhoso na minha vida. Eu sei que eu passei por apuros, tive ajuda da avó, que me auxiliou muito, e eu mais ou menos consegui superar. Se passaram 2 meses e a falta do meu pai, ela me causou danos, porque eu não queria que ele fosse. Então eu segurava ele na minha pessoa. Eu fui militar do exército e eu cometi três absurdos na minha vida, que foram 3 tentativas de suicídio. Eu tenho as marcas. E no retiro espírita em Minas Gerais, que eu fui convidado, deram a libertação para isso. E hoje, graças a Deus, eu quero viver, porque é assim que ele ia se sentir feliz comigo, fazendo aquilo que ele gostava de fazer, que era fazer o bem.